Boa noite, na graça e na paz de Jesus. Quantas crianças vão saindo para o culto infantil? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa carta tão importante que muito vai nos ajudar a compreender o que Deus quer nos ensinar por meio da volta de Cristo. Estamos em nossa série Será Mesmo o Fim, analisando os eventos que precedem a volta de Jesus para nos buscar como sua igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os primeiros 6 versículos, versículo 1 ao versículo 6, com o tema muito especial para a nossa vida: aguardem a volta de Jesus. Aguardem a segunda vinda de Jesus para nos buscar. Quero fazer a leitura do texto bíblico e peço que você me acompanhe com a Bíblia que você tem em mãos, a você também que nos ouve da sua casa, para a nossa reflexão dessa noite. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já tivesse bem perto. Ninguém vos engane, de modo algum, pois isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Se você quer saber quem é esse homem, melhores características, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Convido você mais uma vez, feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, diante da sua santa palavra, pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine os nossos olhos da fé, e que o Senhor fale conosco, Pai. Que a Tua palavra esclareça os nossos corações e nos desafie, Pai, a andar conforme agrada ao Senhor, enquanto aguardamos a Sua volta. É o nosso pedido, Pai, sincero, em nome de Jesus, amém e amém. Aguardem a vinda de Jesus. Ela vai acontecer, logo ela acontecerá. E se existe uma coisa que todo ser humano, ele concorda, e nós não somos exceção, é que é dura a tarefa de esperar. Como é difícil esperar por alguma coisa, principalmente se for alguma coisa que nós queremos muito, desejamos muito. A paciência é necessário, e paciência é uma virtude, aliás, uma das mais difíceis de ser cativada e de ser seguida. Nem precisava falar disso, porque quem não sabe dessa verdade? Qual de nós não entende muito bem desse assunto? E quando o assunto é paciência, com relação à volta de Cristo, aí mais árdua ainda se torna essa tarefa. A falta de paciência, especialmente quanto a isso, pode facilmente se transformar em preocupação, e a preocupação vira ansiedade, e a ansiedade pode caminhar para um adoecimento com muita facilidade. Mas paciência tem uma definição, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Paciência, por definição, é uma virtude do ser humano, baseada no autocontrole emocional. E o que seria isso, para ficar mais claro? É quando uma pessoa suporta situações sem perder a calma e a concentração.
isso é paciência. O ato de ter paciência pode também significar perseverança com relação a algo, a uma resposta ou a uma situação aparentemente que não tem previsão de se concretizar, que está distante, que está longe ainda de acontecer. Nós temos algumas frases populares a respeito de paciência. Ela é uma virtude, é um sentimento humano e, ao contrário de outras situações corriqueiras, quanto à volta de Jesus, nós nunca podemos perder a paciência. Em outros momentos podemos, sim, mas quanto à volta de Jesus, nós não podemos e muito menos alegar. Paciência tem limite. Quanto à volta de Jesus, a paciência não tem limite, ela é um sentimento humano, sim, mas com relação à volta de Cristo, ela não pode ser findável, como é nos demais casos tão comuns. Se você recorrer a um dicionário comum, os melhores que temos, até eles reconhecem paciência como uma virtude cristã. O dicionário considera paciência como uma virtude do Espírito Santo de acordo com a doutrina cristã. E olha o que eles dizem: no âmbito religioso, a paciência está ligada com a compreensão e perseverança na fé. Significa acreditar na palavra de Deus e perseverar em seu caminho, tendo paciência. É muito interessante o porquê, pois no momento certo será recompensado com coisas boas. Assim diz a Bíblia, assim diz o dicionário, e a sétima arte, o cinema, tratou de eternizar uma obra de Stephen King, intitulada A Espera de um Milagre. Ela é retratada em uma penitenciária, Cold Mountain, acho que é assim que pronuncia. Um lugar onde um grupo de assassinos, de criminosos terríveis, aguardam a sua vez de caminhar pelo corredor da morte e serem executados pelos seus atos. Esse filme foi ambientado na década de 30 do século passado e conta a história de um presidiário, John Coffey, um homem grande, fisicamente enorme, que tem uma relação muito próxima com um agente penitenciário, um guarda, interpretado por Tom Hanks, cuja uma trama vai ser feita ali. Esse homem é enorme como pessoa, mas ele tem uma mente como mente de uma criança. Ele é inocente das acusações que recaem sobre ele. E no decorrer do filme, todos começam a esperar que algo bom aconteça com ele. E algo bom nesse caso é ele ser absolvido da condenação, da execução que o aguarda. Todos desejam aquilo, quase todos, porque ele não. Ele não tem essa expectativa, ele não tem essa esperança. John Coffey, ele tem uma certeza que aquele dia chegaria. A sua execução, ela aconteceria e seria breve. E o interessante dessa obra cinematográfica é que esse homem não fica impaciente, não fica revoltado e não fica inerte diante daquela certeza. Ele insiste em fazer o bem, mantendo uma espécie de pureza de atitudes, como verdadeiramente uma criança tem. Ele não se amolda às injustiças que acontecem no presídio, no processo penal que leva ele à condenação e naquele ambiente hostil em que ele ficava. Diante de uma certeza, ele teve paciência. E o título do filme é muito feliz. Ele ficou à espera. Já quanto aos cristãos envolvidos no texto aqui de Tessalonicenses, graves perigos rondavam aquela igreja, graves perigos estavam naquele ambiente em volta daqueles irmãos, e tem nome o perigo que acontecia: falsos mestres,
falsos líderes se levantavam e estavam anunciando na igreja que o dia do Senhor, ou a volta de Jesus, ela estava perto, ela ia acontecer a qualquer momento, no estalar de dedos, Jesus voltaria. Eles pegaram o ensino de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses e distorceram esse ensino, porque Paulo afirmou no capítulo 5, versículo 2 da primeira carta: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Eles interpretaram isso errado e passaram a ensinar a igreja, a gerar na igreja uma verdadeira aflição, preocupação e até desespero nas pessoas que ali congregavam. Eles estavam preocupados com a volta de Jesus e achando que ela aconteceria imediatamente, bastava eles fecharem os olhos que ele voltaria. Eles negligenciaram as atividades diárias. Eles simplesmente pararam de fazer o que tinha que ser feito, como trabalhar, como cozinhar, como evangelizar, como congregar como irmãos. Eles largaram isso. E diante desse fato, Paulo vai os advertir, vai falar e chamar a atenção deles, para que eles tivessem uma percepção correta e aguardassem com paciência a volta de Jesus. Ele vai explicar, e veremos daqui a pouco, que a volta de Jesus, por ele ensinada na primeira carta, era repentina e inesperada, mas não significava de jeito nenhum que ela fosse imediata ao ponto de se parar de fazer tudo, de se abandonar as atividades cotidianas. E mais, Paulo dá um alerta a essa igreja, e serve para mim e para você, que eles não deveriam dar ouvidos aos falsos mestres, aos falsos ensinos. Paulo diz a eles: gente, a volta de Jesus não deve causar ansiedade, não pode provocar preocupação, confusão, abandono do trabalho e muito menos fanatismo. Não é para isso que eu anunciei a volta de Jesus. Estudar e conhecer da volta de Cristo tem que gerar em nós tranquilidade, paz, calma. Devia produzir em todos nós, e Paulo vai dizer: olha, Jesus vai voltar sim, essa volta vai ser rápida, sim, mas olha, há sinais claros que evidenciam quando isso for acontecer. Observe os sinais, fique ligado com as coisas que acontecem e tenham esperança. A esperança da volta de Cristo tem que nos trazer paz. Espero que seja esse o sentimento a habitar o seu coração quando você pensa nisso. Espero que paz seja o motivador que te faz vir à igreja para ouvir uma mensagem a respeito da volta de Cristo. Espero que paz seja o motivo que te faz entrar em bons sites cristãos e ouvir mensagens a respeito da volta de Jesus. Embora a volta de Cristo seja importante, imediata, ela não pode justificar em ninguém a vida de ociosidade. Os Tessalonicenses, 2000 anos atrás, estavam errando feio quanto a isso. A volta de Cristo não pode fazer a gente se acomodar, não pode fazer a gente cruzar os braços e deixar a vida passar como se não fosse nada nossa responsabilidade. A volta de Cristo não pode criar em nós o que o pessoal chama de crente 3S, salvo, sentado e satisfeito, e não se mexer, em não fazer mais nada. Não, a volta de Cristo tem que trazer esperança ao nosso coração, alegria, paz, tranquilidade e um desejo absurdo de que o mundo lá fora receba essa mensagem, um desejo que queima dentro de nós, de que pessoas possam ouvir a mensagem da salvação, um desejo que faz a gente querer como nunca, que mais almas se entreguem a Cristo, almas que às vezes a gente sequer conhece. Temos muitas almas para alcançar que estão lá fora. Trabalho,
e oração. São as duas receitas que Calvino ensinou, o reformador, a respeito de como deve ser a nossa postura, para eles e para nós. Quando Jesus voltar, Ele deve nos encontrar em nossas capacidades habituais, nossas atividades corriqueiras. Ele deve nos encontrar fazendo aquilo que a gente sempre faz, aquilo que é normal de fazer. Pensa por um pouquinho, tenta imaginar. Imagina se Jesus voltar na exata hora que você estiver lendo a Bíblia. Imagina se Ele voltar na hora que você estiver lendo a Bíblia para alguém. Imagina se Ele voltar enquanto você estiver orando. Imagina se você estiver orando de joelho, no seu quarto de guerra, na casa de oração, ou orando pela vida de alguém que está do seu lado. Tenta imaginar essa cena. Imagine se Jesus voltar na hora que você está evangelizando alguém para entender da mensagem de Cristo. E se Ele voltar a hora que você estiver entoando louvor, cantando uma adoração ao Senhor, seja um hino, seja um cântico, seja um corinho. Imagina se Jesus voltar quando você estiver no intervalo da sua empresa e você vai para o fundo das máquinas e evangeliza os funcionários que trabalham com você. Se Ele voltar quando você for para o refeitório e dedicar alguns minutos para orar e para falar do amor dEle. Imagina se Ele voltar quando você estiver no supermercado, recitando versículos bíblicos para as pessoas que estão fazendo compras. Ou se Ele voltar enquanto você está sentado no banquinho no mesmo supermercado, à disposição para ler a Bíblia e evangelizar as pessoas. Imagina se você não tem nem escolaridade, trabalha como um pedreiro, mas na sua bicicleta, na garupa dela, tem uma Bíblia enroladinha no elástico e pronta para ser lida diante de qualquer pessoa que precisa receber a salvação. Não são histórias fictícias, histórias reais. Histórias que eu tenho o prazer de ouvir pelos corredores dessa igreja, de pessoas que deixaram marcas aqui. E aqui eu citei algumas delas, e vocês com certeza se lembram dessas pessoas. Jesus vai voltar, mas que Jesus nos encontre em nossas práticas habituais, sejam as práticas seculares, as práticas domésticas e profissionais, mas que o nosso desejo seja seja falar do amor de Deus. Você pode evangelizar enquanto lava a louça na sua casa, enquanto limpa a sua casa, tendo o seu coração um espírito de oração, de intercessão pela vida das pessoas. Você pode muito fazer, tendo em seu coração esse desejo 24 horas por dia. O ide de Jesus não é um chamado, não é um convite, é uma ordem a todos os filhos dele. Queridos, nós só somos cristãos porque alguém um dia atendeu o chamado do ide. Mas o bastão está em nossas mãos e cabe a nós entender esse chamado e levar essa mensagem adiante. Aos Tessalonicenses, essa é a 5ª vez que Paulo fala desse assunto, 5ª vez que ele toca e faz menção na volta de Jesus, porque é muito importante para ele. Ele diz para aquela igreja: olha, Jesus vai voltar, isso é uma certeza clara, isso vai acontecer, mas não sem antes que alguns eventos aconteçam, que alguns eventos se desenrolem, e Ele quer chamar a atenção deles, e vale aos nossos olhos compreender esses sinais. Ele quer dizer: vivam as suas vidas normalmente, façam o que você sempre faz, enquanto se aguarda a volta de Jesus. Mas observe, olhe em sua volta e note os sinais que estão aí para acontecer. Aguardem a segunda vinda de Jesus, mas aguardem atentamente. O dia só Ele sabe, só Ele está reservado, mas os sinais são claros e são dados a cada um de nós. Hinos são muito importantes, corinhos antigos são muito importantes, porque são fruto de orações
de testemunho, de pessoas que compuseram aquelas letras, que alguém colocou uma música em cima. Por exemplo, o cantor cristão 112, a música, o hino 112, é muito verdadeiro quando diz: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo ouvirão ou seguirão as suas leis e os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. É um hino antigo. Quando foi composto, já havia sinais da volta de Cristo. Agora, os sinais são evidentes, escancarados, estão aí para todo mundo ver. E por que é importante ficarmos de olho nos sinais da volta de Cristo para buscar a sua igreja para todos nós? E o motivo? Paulo começou a carta dizendo: fique atento aos sinais da volta de Cristo, porque esses sinais mostram que Jesus, quando voltar, Ele vai trazer castigo, perdição para os incrédulos, e um alívio, e uma felicidade, um descanso eterno para os cristãos. Fique atento a esses sinais, isso vai acontecer, tem o momento certo, e deveria gerar nos não salvos calafrios, terrores e um desejo de correr aos pés da cruz de Cristo. Deveria ser assim, diante do cenário que vai acontecer. Do verso 7 ao verso 10 do primeiro capítulo, você vê isso com muita clareza. Olha o que Paulo escreve: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Mas que isso é? Ele disse: isso vai acontecer, com certeza. Mas o que é isso? A sequência é de gelar a alma. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. E olha o que ele diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crerem. A vinda de Jesus é certa e devemos aguardá-la de maneira correta. Existe uma maneira correta? Sim, existe. E Paulo quer nos ensinar que maneira é essa. Versículo 1 e versículo 2. Aguardamos de maneira certa quando permanecemos firmes naquilo que cremos, naquilo que praticamos. Aguardamos quando ficamos alertas. Versículo 3 e o versículo 4 vai nos mostrar isso. E também ficamos alertas ou aguardamos a volta de Cristo quando mantemos a esperança. A esperança é o que move um cristão. Versículo 5 e o versículo 6 nos mostra isso. Queridos, ninguém mais do que Deus deseja e quer a salvação dos seus filhos. Ninguém. E Deus faz de tudo para que isso aconteça. Ele nos quer no céu, Ele preparou o céu para nós. Ele mandou o seu próprio Filho a morrer de forma cruel na cruz do Calvário, para que a gente fosse salvo. E aguardar a volta de Jesus exige de nós algumas posturas, e a primeira delas é que a gente fique, pulou para mais, é que a gente permaneça firme. Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, ou seja, fique firme, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto.
Permaneça firme quando você ler a palavra de Deus. Cuidado com falsos ensinos, com coisas que falam à torta e à direita, principalmente a respeito desse assunto. Cuidado onde a sua curiosidade vai te levar a falsos ensinos, a falsos mestres, a falsas obras que não estão preocupados com aquilo que foi revelado na palavra de Deus. Paulo faz um alerta mostrando que o arrebatamento da igreja, o ato de sermos levados ao céu, é algo real, é algo que vai acontecer, pois foi prometido pelo próprio Jesus. Será pública, será visível e será inadiável. Aquele dia vai acontecer e todos verão aquele evento, todos, os que forem com ele para a glória, quanto aqueles que permanecerão no sofrimento eterno. Paulo já havia alertado isso, não é a primeira vez que ele fala. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao 17, ele disse: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Olha que cena linda. O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Isso vai acontecer, é promessa de Deus, é Paulo revelando o que o Espírito Santo trouxe ao seu coração. Aguarde esse momento, mas aguarde com confiança, aguarde com a certeza que você será reunido com os santos na glória com Deus, quando esse dia chegar. Queridos, só temos duas opções, não há três, não há quatro. Ou nós iremos com Jesus, ou nós aqui ficaremos sem Ele, e ambas eternamente. É céu para sempre, ou será destruição para sempre. Qual é a sua opção? Se Ele voltar hoje, você vai com Ele para a glória, ou você permanecerá se lamentando por ter perdido essa oportunidade única na vida? Muitas mentiras eram e ainda são contadas a respeito da volta de Jesus. Contam heresias, enigmas, contos que mais parecem contos de fada. Pegam a palavra de Deus e mal a interpretam, de propósito, com motivos escusos, financeiros. Pessoas mal intencionadas, com torpe ganância, interpretam equivocadamente a palavra de Deus e causam nas pessoas um desejo, uma ansiedade, uma preocupação, um medo, um pavor, uma angústia. Entretanto, a expectativa da volta de Jesus é para nos dar esperança, alegria, paz e não pânico. Os mentirosos vão dizer: ah, Jesus já voltou. Isso já aconteceu. Outros vão dizer: não, Ele não vai voltar, isso é lenda, isso é conto de fadas que alguém falou. Outros vão defender: ah, Deus não existe, é necessário até o cinema produzir filmes para provar que Deus existe, que Deus não está morto, porque a sociedade prega que Deus não existe, que Ele está morto, e nos dias que antecedem a volta de Jesus, isso vai acontecer. Esses ensinos se multiplicarão, e principalmente entre jovens, entre adolescentes, entre pessoas em idade escolar e universitária. Esse sentimento vai crescer e eles questionarão verdades eternas, questionarão a palavra de Deus, preferindo a sedução de vãs filosofias. E a palavra de Deus diz: como eles vão preferir viver ao seu jeito, ao seu modo, o amor de quase todos vai esfriar. Entretanto, você, não permita que isso aconteça na sua vida. Não permita que a sua fé seja abalada e fragilizada a respeito de tudo isso que está acontecendo.
Mantenha-se firme e fiel naquilo que você aprendeu das Sagradas Escrituras. Não permita ser levado pelo erro de pessoas mal intencionadas que deturpam princípios elementares da nossa fé. Mantenha sua mente firme, mantenha sua mente em paz e esperança. Não fique agitado, perturbado, em estado de tensão ou morrendo de medo quanto à volta de Jesus, não. Encha-se de esperança com essa certeza, encha-se de paz, tranquilidade, e só Deus pode conceder isso. Carinhosamente, Jesus falou o que João registrou no capítulo 14, versículo 27 do seu evangelho. Jesus dizendo: deixo-vos a minha paz eu dou a vocês. Eu não a dou como o mundo a dá. Então não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Descanse em Deus. Durma hoje à noite, orando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não tema, se alegre, não se apavore, tenha esperança, não fique angustiado, durma esperançoso. Oh Deus, que maravilha se o Senhor voltar nesse feriado e a igreja se reunir na glória com o Senhor. Que maravilha podemos cantar diante do seu trono de glória, se isso acontecer nesse dia, se o Senhor voltar agora. Nada, nem ninguém pode dar mais paz a um cristão do que essa verdade. Nada te dá mais paz do que essa prazerosa certeza. Qual? Logo eu vou para o céu com Jesus. Nada dá mais paz do que essa certeza. Eu vou repetir: logo eu vou para o céu com Jesus. Você vai também? Você vai também? Você pode dizer comigo isso? Logo eu vou para o céu com Jesus. Aleluia. Escreve no chat: você vai para o céu com Jesus? Você aguarda esse momento? Escreve, compartilha conosco que isso é uma verdade na sua vida. Os cristãos daquela época, eles não viam a hora de Jesus voltar, não viam a hora de ir para o céu e morar com Jesus. Que bom, que maravilha. Eram pessoas que entendiam dessa fé, porém, eles tinham uma expectativa errada quanto a isso. O que eles queriam? Que Cristo voltasse para livrá-los de dificuldades, para livrá-los de sofrimento. Eles não queriam passar por nenhum tipo de dificuldade, sofrimento ou provação, e eles param de fazer tudo. Eles não querem trabalhar, eles não querem evangelizar, eles não querem lutar pela fé, eles só querem sentar e aguardar a volta de Cristo, como se fosse dessa maneira que ela deveria acontecer. Eles queriam ir para o descanso eterno, mas sem passarem por nenhum tipo de sofrimento. Eles só se esqueceram que sofrimento e fé são duas irmãs siamesas. Sofrimento e fé andam juntos. O cristão vai sofrer, não há o que se possa fazer quanto a isso. Passaremos por lutas, passaremos por dificuldades, teremos dúvidas, teremos angústia, sim, muitas e muitas lágrimas vamos derramar em nossa vida, vamos duvidar de algumas coisas, mas Deus vai nos restaurar em cada um desses momentos. Lutas fazem parte da vida cristã, então se você as enfrenta, você não está sozinho. Como diz o hino também tão lindo: temos por luta passado, sim, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis, e glória a Deus por isso. Deus nos permite passar por elas, porque Ele é pedagógico, Ele quer nos ensinar, e Ele está conosco em todas elas. Esperar a volta de Jesus, para depois de lutas, para depois de dificuldades, é algo que nos traz paz, algo que nos dá tranquilidade. Espero que você entenda isso. Você pode estar passando por lutas, no futuro você vai enfrentar lutas, mas guarde uma coisa no seu coração: seja qual for a sua luta, ela tem prazo de validade. Ela não é para sempre. Para sempre é só a vida gloriosa com Cristo no céu. Aguarde a volta de Jesus.
enquanto você aguarda, fique alerta. Versículo 3 e o versículo 4, ele nos mostra o grande sinal da volta de Cristo. Ninguém vos engane de modo algum, e se ele está dizendo isso é porque é possível sermos enganados. Ninguém vos engane, pois isso não acontecerá, ou seja, a volta de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 4. Fique alerta, existe um sinal claro que aponta para a volta de Jesus. Dentre todos, um é mais claro que o outro. Nosso dever é reconhecermos e ficarmos alertas. E que sinal é esse? É apostasia. Palavra difícil, mas de significado muito simples e direto. É o abandono deliberado e proposital da fé que antes era professada. É abrir mão de submeter à vontade do Senhor, é o desejo de viver conforme as suas próprias leis. É a palavra anomia no grego. Eu vivo como me agrada, cada um faz aquilo que te interessa. Apostasia é uma palavra militar, usada nos campos de batalha entre os romanos, e significava deserção, significava abandonar a luta, abandonar a causa, uma rebelião contra o sistema que se estava inserido. Jesus vai voltar quando a apostasia, quando a rebelião, quando o desejo de abandonar a causa do Senhor chegar em nosso meio. O apóstata, ele se coloca contra tudo que se chama Deus. Ele se coloca contra qualquer atividade de culto. O apóstata, ele destrói igrejas, literalmente. Ele macula símbolos da igreja, ele ofende publicamente a fé, ele zomba da fé de maneira vexatória e pública. E a pergunta é: você está vendo isso acontecer nesta geração? Você está vendo isso diante dos seus olhos? Se você está, a volta de Jesus está mais próxima do que a gente pode imaginar. O apóstata, ele depreda a igreja, ele queima a igreja, ele pega símbolos religiosos e faz coisas terríveis, introduz ele em órgãos sexuais, defeca em cima deles, põe fogo, quebra, pula em cima, samba, faz frases totalmente ofensivas, de baixo calão em rede social, ofende a Deus, ofende a Jesus Cristo e qualquer imagem bíblica. E o pior, o triste, é que a imensa maioria de quem faz isso são pessoas nascidas em berço cristão, pessoas que um dia professaram a fé, frequentaram uma igreja e participaram de alguma coisa ligada ao Evangelho. Jesus não vai voltar antes que essa apostasia se manifeste. Será que ela está se manifestando hoje, na nossa realidade, na nossa geração? Deixa eu abrir um pouquinho mais a sua visão quanto a isso. Duas datas importantes e marcantes para todo cristão na face da terra: Natal, que se aproxima, nascimento de Jesus; Páscoa, a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Dois eventos mais marcantes, e você tem visto grupos de TV e outras artes satirizando esses eventos, colocando Jesus numa condição depravada, numa condição humana, numa condição caótica. Você tem visto isso? Você tem visto sambas de enredo sendo compostos com o tema Jesus, o diabo, e imagens sendo colocadas ali naquele lugar do samba, e ali sendo humilhado a figura de Cristo, e também em passeata. Você tem visto isso acontecer? Adereços cristãos sendo usados, achincalhados por pessoas que não têm a mínima espiritualidade, mas fazem isso de forma acalorada. Mas não é nem esse o problema. O problema é que quando eles fazem isso, multidões nas arquibancadas aplaudem e vão ao delírio com essas práticas.
E naquelas multidões, muitos irão domingo na igreja, muitos irão na quarta-feira de cinza, para resolver seus pecados diante de Deus. Estou falando de pessoas cristãs. O apóstata é alguém visto como uma pessoa real, uma pessoa de carne e osso. Satanás é quem está por detrás dessas práticas. E isso está acontecendo agora, na nossa geração. Até poucos anos, ninguém era obrigado a aceitar a mensagem de Cristo, ninguém era obrigado a aceitar a mensagem da cruz, mas o mínimo que se esperava das pessoas era respeito, e as pessoas respeitavam a prática da fé dos outros. Hoje, esse respeito acabou. Marca de apostasia. Não podemos nos enganar, achar que tudo está normal, porque esses alertas precedem o tão esperado retorno de Cristo, a tão esperada volta de Jesus. Nós temos que ter paciência quanto à volta de Cristo, mas a vida tem me ensinado que quanto a essa geração e os pecados dela, a paciência de Deus tem limite. E uma hora ela vai acabar. Uma hora Ele vai botar um ponto final em tudo isso. O dia do Senhor, a volta de Cristo, não vai acontecer sem que antes ocorra o abandono deliberado da posição cristã, das crenças cristãs e do comprometimento do que antes se acreditava, respeitava e praticava. Então eu quero trazer a você esse alerta que a palavra de Deus nos mostra. Fique atento, fique alerta com a deserção religiosa, que pode acontecer de duas formas. Pessoas que abandonam a fé e a vida em igreja, é uma das maneiras. E a outra, são pessoas que têm aderência à religião, à igreja, mas sem qualquer temor do Senhor, sem qualquer demonstração de piedade, de temor e de bondade, da bondade de Cristo sobre a sua vida. Mas no tempo vindouro, se levantará uma pessoa, Paulo é muito claro em dizer isso, uma pessoa que será chamada de anticristo, essa pessoa que todo o ambiente vai ser preparado para ela chegar, todo o ambiente vai estar prontinho para ela, porque senão seria escândalo, seria muita dificuldade. Alguém que vai falar de paz, alguém que vai falar de união, alguém que vai falar de colocar todas as religiões falando a mesma língua, alguém que não parece um inimigo da fé de jeito nenhum, tanto que no versículo 4 fala, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É alguém religioso, é alguém que fala a linguagem da fé, um apoiador das religiões no mundo. Porém, quando ele assumiu o poder, ele vai revelar a sua verdadeira face, destruidora. Olhe o cenário atual e veja se isso está acontecendo. Se está, encha seu peito de alegria, de esperança. Ore a Deus, clame pela misericórdia dEle na sua vida e daqueles que você ama. E durma esperando a volta de Jesus. Ele vai voltar nos ares, rodeado com seus anjos, e nós teremos o privilégio, se for nesta geração, de subir com Ele, para habitar com Ele na glória. Mas também, nós precisamos manter a esperança, versículo 5 e o versículo 6, não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas, quando estava convosco, e agora sabeis que o detém. O que o detém para que seja revelado no tempo certo? Paulo está dizendo, olha, nós já conversamos sobre isso, eu já alertei vocês sobre isso, mantenham a esperança, alguma coisa o detém, por isso que ele não se revelou ainda, por isso que ele não se levantou ainda. Esperança é o sentimento que nos move adiante.
é o sentimento que nos faz acreditar em dias melhores, em que amanhã será melhor, se não aqui na terra, certamente será melhor na eternidade com Cristo. Isso é fé. Fé é esperar. Hebreus 11:1 dá essa definição muito clara para a gente. Espere pela volta de Cristo. Olhe para a palavra de Deus, veja o que foi ensinado. Paulo deu detalhes, alertou aquela igreja para que eles se desviassem dos maus ensinos, mas não se desviassem da palavra de Deus, daquilo que eles já tinham aprendido, que eles não ouvissem os falsos mestres, que tinham a única missão, que era enganar o povo de Deus. Um alerta a mim e a você: YouTube, canais de streaming, redes sociais, internet no geral, meios tecnológicos, gente, são uma maravilha para a difusão de heresias. É uma maravilha para a difusão de ensinos ruins que muitos cristãos gostam, flertam e acabam bebendo nessa fonte até não perceber o tamanho do perigo. Se afastam da casa de Deus, da casa de oração do Senhor, achando que isso basta, que isso satisfaz. Não é verdade, isso é uma mentira que o inimigo colocou na nossa mente. Não amar a casa de Deus, não amar a comunhão com os irmãos. É forte sinal que a nossa mente foi pega pelo pensamento anticristão, foi pega por esse pensamento. Então, queridos, assim que você puder, não fuja dessa verdade, venha para a casa de Deus, venha adorar ao Senhor na casa preservada e reservada para isso. Creiam numa verdade eterna. Gente precisa de gente. Nós precisamos de nós, eu preciso de vocês, nós somos uma família. Esse poder das trevas ainda não se levantou, porque ele está sendo impedido, não por homens, não por poderes humanos ou mundiais, ou políticos, ou bélicos de alguma nação muito importante. Ele está impedido de agir exclusivamente pelo poder de Deus, e ele não vai se levantar até que Jesus permita que isso aconteça. O mal está na coleira de Deus, enquanto ele não o soltar, ele não tem poder de agir. Deus é bom, tão bom, que apesar do mundo perdido caminhar de mal a pior, ele é bondoso, longânimo e tem paciência aguardando a nossa conversão. Ele espera a conversão daqueles em que nós amamos. Deus não quer que nenhum de nós pereça, e de que nenhum que nós amamos pereça. Você ainda tem tempo. Entregue a sua vida para Jesus. Você ainda tem tempo. Fale do amor de Jesus para alguém, traga mais um para Jesus. Jesus ainda não voltou, nós ainda temos tempo. Isso é bondade de Deus, isso é graça de Deus na nossa vida. Mas chegará uma hora que nós não teremos mais esse tempo. Devemos orar mais, devemos nos dedicar mais, testemunhar mais, adorar mais, levar o amor de Deus ao mundo todo em nossa volta. Jesus continua salvando almas e tirando-as da perdição, e o método dele é usar a mim, é usar a você, para que leve desta mensagem aqueles que estão em nossa volta. Então, com relação à volta de Cristo, despreocupe, fique calmo, mantenha sua esperança em Deus, olhe para ela com motivo de alegria e motivação, e pense hoje: o que eu preciso fazer mais para levar essa mensagem de esperança ao mundo que está em minha volta? Os braços de Jesus continuam abertos para receber todo aquele que sinceramente vem até Ele. Seus lábios continuam abertos e continuam chamando: vem a mim.
Se você está cansado, vem a mim. Está sobrecarregado, vem a mim, e eu te darei descanso. Ou como diz outro hino maravilhoso: vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está convidando. E Ele chama: ó pecador, vem. Ele chama por mim e Ele chama por ti. Ainda dá tempo de entregar sua vida para Jesus. Ainda dá tempo de levar essa mensagem a alguém que você ama. Não desperdice o seu tempo. Não aguarde para ser salvo. Aguarde a volta de Jesus, estando salvo. Entregue sua vida para Ele e aguarde com paz e tranquilidade o momento da sua volta para nos buscar. Não aguarde para ser salvo. Aguarde a volta de Jesus, estando salvo. Não há paz maior, não há privilégio maior em um coração. Aguarde a vinda de Jesus para nos buscar. Ela vai acontecer, e vai acontecer muito em breve. O nosso desafio: espere com paciência, atuando pelo reino de Deus. Trabalhe pelo seu sustento, trabalhe pela sua família, mas trabalhe pelo reino de Deus também. Veja como atuar, como fazer, mas faça isso com afinco, com alegria, com satisfação. Não desperdice uma oportunidade de testemunhar do amor de Deus, de compartilhar desse amor na sua vida. Nós ainda temos tempo, mas esse tempo, olhando o cenário em volta, ele está cada dia mais curto. Jesus está voltando. Aguarde a vinda de Jesus. E eu termino te perguntando: você está preparado para ir para o céu com Jesus quando Ele voltar? Seja sincero na resposta que você dá ao seu coração. Você está preparado para ir para o céu com Jesus quando Ele voltar? Do que você precisa se arrepender e clamar pelo perdão e a misericórdia de Deus hoje, ainda nesse dia? Aguarde a volta de Jesus, estando salvo. Isso dá paz, a preciosa e gostosa certeza de que logo nós vamos para o céu. Eu queria convidar você a refletir sobre isso. Você em casa e você que está aqui conosco. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a dedicar um tempo de reflexão ao Senhor. Feche teus olhos, tente se isolar de qualquer tipo de distração ou impedimento. E pense em tudo que você ouviu. Com seus olhos fechados, olhando exclusivamente para Jesus. Reflita sobre como anda a sua vida. Você espera a volta de Jesus? Você tem feito disso uma realidade na sua vida? Fale isso para Deus agora em oração. Abra o seu coração. Se você precisa se arrepender de algo, faça isso agora. Não espere ir para a sua casa, não espere o amanhã. Faça isso já. Peça perdão para Deus. Se o Espírito Santo está apontando no seu coração um pecado, uma dor, uma frustração, revele isso agora diante de Deus e peça perdão. Não deixe passar essa oportunidade por nada na sua vida. E eu te convido também a elevar o seu coração diante de Deus e a clamar por uma vida preciosa que você deseja muito que alcance a salvação. Apresente-a ao altar de graça do Senhor. Apresente-a em oração. Busque a paz que só Jesus pode dar. Aquela paz que nós sabemos que haverá para todo aquele que busca a presença santa de Deus. Haverá paz no vale,
para mim e para você. Deus prepara esse momento. Eleve seu coração ao Senhor. Fale com Ele. E deixe o Espírito Santo trabalhar em teu coração. Deixe o Espírito Santo apontar o nome daquele ou daquela por quem você tem que orar. Deixe o Espírito Santo perdoar o teu coração, perdoar o teu pecado e renovar as esperanças na sua vida.